Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no texto de 2 Crônicas, capítulo 26. Eu quero ler do verso 1 ao verso 5, 2 Crônicas, capítulo 26, versos de 1 a 5. Eu louvo a Deus, irmãos, por tudo que o Senhor Deus nos permitiu vivenciar nesse último final de semana. Eu louvo a Deus pela vida das mulheres da nossa igreja, pelo trabalho que realizaram, pelas vidas que foram impactadas, pela visão não só de cuidar do espiritual, mas cuidando do físico, deixando-as mais bonitas do que já são, mas também cuidando do emocional, através das palestras que aqui ocorreram, através dos momentos de escuta, através das informações que foram partilhadas. Eu tenho certeza que mulheres que aqui estiveram, elas saíram daqui com a certeza que nas suas lutas e dificuldades tem uma comunidade com a qual elas podem contar. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas eu fiquei também pensando nesses dias sobre alguns desafios que foram propostos para nós no domingo passado. Especialmente uma palavra que tem permanecido na minha mente. Quando a Nanine pregava aqui, ela dizia que a igreja precisa ser um lugar aonde toda e qualquer pessoa que nela chegar tenha certeza que vai ser acolhida e vai ser cuidada. Eu fico pensando, irmãos, será que nós somos uma comunidade de fé aonde as pessoas que estão no nosso entorno, com as suas mais variadas dores, com as suas mais variadas lutas, com os seus mais variados traumas, elas têm certeza que ao chegarem aqui, serão acolhidas e serão cuidadas? Ou talvez aquilo que eu e você transpareçamos no nosso dia a dia, faça com que elas creiam que ao chegarem aqui e abrirem os seus corações, serão julgadas e sumariamente executadas. É preciso, irmãos, que nós entendamos que Deus está nos chamando para que como igreja vivamos um novo tempo. Quando pensamos no Somos Um, quando pensamos no Estou Vivendo um Novo Tempo, eu tenho certeza que nós não imaginávamos aonde Deus e o que Deus queria fazer nas nossas vidas. Até porque a Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não penetrou ainda no coração do homem, bem, são coisas tais como essas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A gente não tem ideia de tudo que Deus quer fazer na vida da gente, no nosso meio. A gente só tem uma certeza: Ele quer e vai fazer coisas especiais através das nossas vidas. E não sem razão a gente está dentro dessa campanha na segunda estação, que é a estação da luta. Porque toda mudança, ela é precedida de um tempo de luta. Irmãos, eu todos os dias, acredite você ou não, se não acreditar não vai para o céu, de segunda a sábado, todos os dias eu vou para a academia. Rio por quê? Rio de alegria, né? Mas eu confesso aos irmãos, e agora eu peço que os irmãos estejam orando, para que a minha senhora não esteja assistindo. Existem alguns hábitos que eu tenho uma dificuldade enorme de abandonar. E que se eu não abandoná-los, eu só vou malhar para poder comer. Eu acordo toda madrugada, eu não consigo dormir a noite inteira.
Sempre acordo. 3, 4 horas da manhã eu acordo. E acordo, bebo água. E às vezes eu vou lá na geladeira, irmãos. Aí eu pego leite. Leite é natural. Quem criou o leite? Vem da vaca. Quem criou a vaca foi Deus. Não estou pecando. Eu pego o leite. E aí, escondido no armário de cima, eu estou confessando meu pecado para os irmãos orarem e eu vencer. Às vezes tem um pacotinho de Toddy. Ou de um achocolatado. Eu pego o leite, coloco. Aquilo já é doce. E eu tinha cortado o açúcar, mas eu falo assim, rapaz, se eu colocar açúcar, ainda vai ficar melhor. Mas como se não bastasse, às vezes eu ainda no meio disso tudo pego um biscoito creme crack. E oro, Senhor, não deixa a Érica acordar, mantenha a irmã dormindo, que amanhã ela tem que dar aula, são muitas turmas, vai lá para o FAO. E eu vou, pego uma margarina, passo no creme crack, e este culto não vai ficar no ar. E quem for falar com ela, a língua cairá. Eu passo uma margarina, irmãos, eu fico ali, eu como um biscoito, quer dizer, na verdade 2, né? Que você junta assim 2, daqui a pouco 4, daqui a pouco 6. E hoje ela falou comigo assim, meu amor, eu não sei se você percebeu. Você está indo para a academia todos os dias. Eu percebo que você está desenvolvendo a hipertrofia muscular, você está mais musculoso. Mas parece que você ganhou algum peso. O que foi? Eu falei, pois bem, eu digo a você, pode conversar com qualquer pessoa que está fazendo musculação. Quando a gente faz musculação, a gente fica mais pesado, porque músculo, massa magra, pesa mais do que gordura. Então todo mundo que começa a fazer musculação fica mais pesado. É por isso que meu corpo está tonificando. Então você está tendo uma impressão, é uma ilusão de ótica, creia. Receba esta palavra do pastor, irmã, que é verdade. Mas essa noite eu falei assim, Senhor, eu acordei essa noite, eu fui levar uma pessoa no aeroporto, 4 horas da manhã. E aí, irmãos, aquele pensamento do inimigo, vai lá na geladeira. E eu gostando do pensamento, eu falei, não, hoje eu não vou não. Venci o demônio do creme crack. Mas eu estava pensando, enquanto eu travava essa simples batalha, sobre o quão difícil é a gente transformar o que a gente tem como informação na mente em atitude no dia a dia. Um professor que tive no seminário, ele costumava dizer que a teoria na prática é outra. E hoje o desafio que nós temos é de transformarmos aquilo que nos foi apresentado como desafio em prática. E como a gente vence essas lutas? Como eu e você conseguimos vencer essas lutas? Pois bem, o texto de 2 Crônicas capítulo 26 vai nos ensinar algumas ferramentas que precisamos ter na nossa mente e coração para que possamos vencê-las. A Bíblia diz assim: então todo o povo de Judá proclamou Uzias rei aos 16 anos de idade, no lugar de Amazias, o seu pai. Foi ele que reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias descansou com seus antepassados. Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava-se Jecolias e era de Jerusalém. Ele fez o que é justo aos olhos do Senhor, tal como Amazias, o seu pai. Verso 5: e buscou ao Senhor durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor do Senhor. Enquanto Uzias buscou o Senhor, o que aconteceu?
Deus o fez prosperar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, e nos ajuda a entender aquilo que está no teu coração para nós, em nome de Jesus. Amém. Quando eu olho para a vida de Uzias, e olho para a nossa realidade, para os nossos desafios, algumas coisas vêm à minha mente. A primeira delas é que eu só consigo vencer as lutas, as circunstâncias adversas da minha vida, quando eu paro de me enxergar como uma vítima das circunstâncias. Deixa eu explicar isso um pouco melhor para você. O primeiro versículo que nós lemos diz que Uzias era filho de um homem chamado Amazias. Se você voltar um pouco antes, você vai perceber que Amazias foi filho de um outro homem chamado Joás. Joás foi um péssimo rei. Amazias conseguiu ser pior que Joás. Mas como assim, pastor? Se a Bíblia vai dizer que ele agiu de maneira correta, tal qual o seu pai. Porque o seu pai, a Bíblia vai dizer no capítulo 25, no verso de número 2, que ele fez o que era reto ao Senhor, mas não de coração, mas não de todo o coração. Deus presta atenção não só naquilo que a gente faz, não só na nossa ação, mas na qualidade, na motivação do nosso comportamento. Um rei pior que o outro. E agora surge o terceiro rei. Se o primeiro foi ruim, o segundo foi péssimo, o terceiro você vai dizer assim: gente, dessa família não vem coisa boa. Olha o histórico deles. Olha que eles conseguem se superar. Um consegue ser pior que o outro. E eu tenho aprendido, irmãos, que na minha vida e na sua vida, nós temos, a nossa história, ela é construída a partir de duas realidades. A nossa história é construída a partir de influência e de decisão. Eu não sei se você já percebeu, mas nós nos parecemos mais com os nossos pais do que nós gostaríamos. E com tanta coisa boa que os nossos pais têm, geralmente aquilo que mais sobressai são as coisas ruins que nós reprovávamos no comportamento deles. Alguém já disse que a adolescência é aquela época da vida em que você descobre que você é mais parecido com seu pai do que você imaginava. Nós temos influência. Eu às vezes olho para os meus filhos e eu vejo nos meus filhos reação, ou reações, ou atitudes, que eu penso assim: não estão roubando não, estão herdando. Mas, se existe influência, também existe decisão. E você precisa escolher o que vai controlar a sua vida. Uzias trazia uma carga pesada, uma história e uma herança genética profundamente negativa. Mas a palavra de Deus que apesar de tudo isso, apesar de ter começado tão cedo, no verso de número 4, ele toma uma decisão diferente da decisão de seu pai, diferente da decisão de seu avô. Ele decide fazer o que era reto aos olhos do Senhor. Você pode ser a pessoa que vai mudar um ambiente a partir das suas escolhas. A gente precisa, irmãos, parar de se esconder atrás das nossas heranças geracionais. A gente precisa parar com esse negócio. Meu amor, você não liga não, porque eu sou meio estourado, porque lá em casa todo mundo é assim. Eu não sou muito de dar atenção, porque no meu lar as coisas foram mais ou menos desse jeito. Olha, eu sou meio assim por conta disso, e a gente começa criando quase que um universo sem culpa, aonde nós somos simplesmente vítima
das escolhas, dos processos, das pessoas que nos antecederam. Gosto de Davi. Davi errou em vários momentos na sua vida, irmãos. Mas eu acho interessante porque Davi fora excluído por seus irmãos em algumas circunstâncias. Você se lembra que quando Samuel vai à casa de Jessé para ungir o novo rei, eles nem consideraram Davi, nem o pai nem considerou, chama os seus filhos, chamou todo mundo, menos Davi. Quando surge a possibilidade da batalha contra o gigante filisteu, o próprio irmão de Davi, ao invés de encorajá-lo, ou ao invés de descer e lutar contra Saul, ele desencoraja Davi. Todos os irmãos de Davi estavam escondidos, mas Davi se apresentou e lutou. Como já disse aqui alguns dias atrás, tem horas que nós precisamos deixar de ser da turma do também e sermos da turma do porém. Os amigos, os irmãos de Davi se esconderam, mas ele se apresentou, lutou e venceu. Eu sei, irmãos, que alguns estudos hoje já falam em determinismo genético. Dizem que a gente tem muito pouca capacidade de escolher aquilo que a gente faz, que a nossa história é quase que uma repetição da história dos nossos pais, dos nossos antepassados. Olha, eu tenho muita dificuldade de acreditar nisso, e não por questão de negar os estudos ou de invalidar esses estudos, mas por uma questão muito simples, porque eu creio que é possível que você quebre um ciclo de vergonha, de desgraça, de derrota, que vem talvez acompanhando a sua vida e a sua família por gerações. Interessante que Jesus fez isso porque quando disseram a Natanael, no capítulo 2 do Evangelho de João, que encontraram o Messias, Natanael vira e diz assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? É como que se Nazaré, ou essa expressão de Natanael, dissesse assim: gente, a gente sabe o que vem de Nazaré. Nazaré é o fim do mundo, é fim da linha. Nazaré é o mais desprezível dos lugares. Nazaré talvez fosse a maior concentração de gente pobre, de gente desclassificada, de pessoas marginalizadas, de pessoas, ou a maior concentração de improváveis. E o Senhor Jesus vem de lá para mostrar que é possível sim ver coisa boa de Nazaré. Eu não sei muito da sua história passada, mas eu posso afirmar algo sobre o seu presente, sobre o seu futuro. É possível sim que do lugar de onde você veio ou do lugar onde você está, Deus faça com que coisa boa possa brotar. Segunda coisa que me chama a atenção nesse texto é que quando nós olhamos no verso de número 5, e eu vou pedir para a Vitória colocar o verso de número 5, existem duas outras verdades que me chamam a atenção. Diz que ele buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Você precisa não só entender-se como um refém das suas histórias passadas, mas você também precisa fazer escolhas sábias sobre as pessoas com quem você vai dividir sua vida. Alguns vão dizer que esse Zacarias foi o profeta. Eu particularmente não creio. Creio ter sido algum escriba, algum estudioso, que foi braço direito de Uzias e o ajudou a caminhar com o Senhor. Todos nós precisamos nos cercar de pessoas que nos impulsionem a ser a nossa melhor versão. Alguém já disse que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. Você começa a conviver muito com uma pessoa, daqui a pouco você está falando do jeito que ela está falando.
Daqui a pouco você está usando as mesmas gírias. Daqui a pouco você está, se você vem aqui para a igreja e fica andando muito com o Sandro, daqui a pouco na hora da música você já está fazendo um nananana. Essa semana eu fui proibido de cantar durante a transmissão. Porque falaram assim, pastor, todo respeito, sua voz do outro lado chega de perto, encanta, de longe espanta. E porque a transmissão entrega, quem sabe, quem não sabe. E aí pediram que eu não cantasse mais aqui. Mas só por conta disso eu continuo a cantar. Você começa a aparecer com essas pessoas. A palavra de Deus fala algo muito interessante no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Fala sobre um paralítico que tinha 4 amigos que o levaram até Jesus. Ele era enfermo, mas ele tinha amigos sãos. Pessoas enfermas, e todos nós somos, precisam de pessoas sãs em sua volta. Não para que o são aprofunde a minha enfermidade, mas para eu olhar para a saúde dele não com inveja, mas crendo que é possível eu sair do lugar onde eu estou. Uma vez eu conversava com um jogador de futebol e eu perguntei para ele qual foi o segredo, ou quais foram os segredos para ele ter sido um cara multicampeão. Ele foi campeão de tudo. Foi campeão estadual, foi campeão brasileiro, ganhou Libertadores, ganhou Mundial. E ele disse para mim o seguinte, olha, mesmo quando eu era reserva, eu só gostava de andar com titular. Ele falou, eu não excluía os reservas, mas eu não me afastava dos titulares, porque lá no meio dos reservas a conversa sempre era a mesma. O professor está de marcação comigo, está vendo aí o que eu estou fazendo, eu estou aqui me doando, eu estou me matando, e ele só escolhe falando, não, aqui é panelinha. Não, aqui é negócio de empresário. E ele falou, e você vai ouvindo, uma hora você acaba acreditando naquilo. Você precisa ser seletivo com as pessoas com quem você vai andar. Irmãos, deixa eu lhes dizer uma coisa. Ano que vem, Deus me dando vida e saúde, eu vou fazer 50 anos. Só o Sandro lembrou do nosso acordo. Sempre que eu falar algumas coisas, irmãos, os irmãos têm que reagir espontaneamente. Ano que vem, se Deus me der vida e saúde, eu faço 50 anos. Amém. O que vale é a sinceridade dos irmãos. Irmãos são 35. Fosse... O que vale é a sinceridade dos irmãos. E deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Eu tenho uma convicção. Eu já estou da metade para lá da piscina. Ô doutor, não precisava falar isso não. Eu falo que eu estou da metade para lá da piscina. O médico na segunda fila, num tom fúnebre, diz assim, isso é verdade. Você ouviu meus exames? Está sabendo de alguma coisa que eu não sei? Preciso preparar a família? Vixe. O senhor veio hoje só para me dar essa notícia? Peraí, mas vamos terminar o culto? Piada mais sem graça. Eu quero dizer ao pessoal de saúde, vocês vão sentar lá atrás agora. Irmãos, mas falando sério, eu estou do meio da piscina para o fim. Eu posso viver mais 50 anos? Posso. É possível? É possível. É provável? Não. Pois bem, quem não sabe quanto tempo tem muito pouco tempo. Então eu decidi, irmãos, que eu não tenho mais tempo para gastar a minha vida com besteira. Nem com medíocres,
nem com mediocridade. Um dia desse eu vi um post na internet que diz assim: eu cheguei num nível que se a pessoa falar, você é um bode, eu vou falar assim, bé. Irmão, você precisa ser seletivo. A vida é assim, ó. Estava conversando com meu pai hoje, e ele falou comigo assim: Tércio, um dia desse eu tinha 10 anos. Estou batendo 85 agora. Um dia desse eu estava conhecendo sua mãe. Namoramos 8 anos. E agora em janeiro, com a graça de Deus, completaremos 55 anos de casados. E parece que foi um dia desse que eu a conheci. Eu não sei se você tem essa noção do quanto o tempo voa. E que você precisa ser estratégico nas conexões que você faz. Eu não estou dizendo que você não só tem que andar com os melhores, só com bam, bam, bam. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que você não pode pegar a preciosa vida que Deus te deu e conectá-la a situações e a pessoas que só vão sugar, destruir, te puxar para trás. Eu não sei quanta gente já teve a experiência de olhar para trás e falar: meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça? Quanto tempo jogado fora. A minha oração é que a gente não precise errar para aprender, mas que a gente peça a Deus para colocar na vida da gente como Zacarias na vida de Uzias, e que nós sejamos na vida dos Uzias da vida verdadeiros Zacarias, gente que abençoe a vida do outro. Mas há uma última coisa que esse texto me fala. Verso 5 vai dizer que enquanto ele buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Perceba, ele não buscou a prosperidade, ele não buscou o sucesso, ele não buscou a realização nem o aplauso, ele buscou o Senhor. E quem cuidou do resultado foi o Senhor. Irmãos, no ano de 98, quando eu estava saindo do seminário, eu li um livro chamado Uma Igreja com Propósito. O autor daquele livro, Rick Warren, ele diz que foi feita uma pesquisa ao redor do mundo sobre igrejas que crescem. E algo interessante, e a gente percebe isso em Atos, é que nenhuma igreja que cresceu estava focada no crescimento. Elas estavam focadas em Deus, e Deus deu o crescimento. Enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. É como se Deus estivesse a nos ensinar nesta noite, irmãos, que tudo aquilo que nós somos desafiados nesses últimos dias, por nós mesmos, nós não conseguimos produzir. A gente ouviu domingo à noite que a gente foi curado para proclamar, a gente foi curado para adorar, a gente foi curado, restaurado para restaurar. Por nós mesmos, a gente não consegue produzir tudo isso. Na sexta-feira, a gente ouviu aqui a Cris falando sobre os processos de cura, uma psicóloga falando de uma maneira brilhante. E ao longo da sua vida existem coisas que têm ecoado no seu coração, onde Deus tem orientado você pelo seu Espírito, para que mudanças possam ocorrer. Mas eu preciso dizer a você que você não tem poderes para por você mesmo produzir as mudanças que você almeja. Você não consegue se mudar sozinho. Eu acho interessante, e já repostei,
Aquela frase que diz: se você não está satisfeito onde está, mova-se, você não é uma árvore. Mas quantas vezes você já esteve insatisfeito e não teve forças para se mover? Irmãos, a coisa mais fácil do mundo, sabe o que é? Resolver problema dos outros. Chega uma pessoa e diz assim: olha, eu estou num relacionamento tóxico. Eu falo: acaba com esse relacionamento, é? Simples assim. Ai, mas eu gosto dela. Mas você vai desgostar? Mas como é que eu vou desgostar? Aí é o processo. Ah, eu estou num emprego que está acabando comigo, eu não aguento mais aquele lugar, pede demissão. Aí você conversa com o pessoal da Equatorial, da BRK, do cartão de crédito. O pessoal, segura aí, daqui a 6 meses vocês voltam, mas sem juros, tá? Para o relógio, a gente volta aonde estava. É muito fácil, mas eu preciso dizer a vocês que não é desse jeito. Eu quero concluir, eu gosto muito de um exemplo. Um anjo foi à casa de Ló e disse que a cidade que ele habitava seria destruída. E eu sempre faço a mesma pergunta: se alguém dissesse para você que o prédio que você mora, a casa que você mora, iria cair nessa noite, quem aqui ficaria lá? Pois é, Ló ficou. E aí o que aconteceu? Deus decidiu enviar um anjo para pegá-lo pela mão e tirá-lo de lá. Existem situações, irmãos, que Deus tem que mandar o anjo para pegar a gente pela mão, para tirar a gente de onde a gente está. Enquanto ele buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Enquanto a gente vai buscando ao Senhor, algumas coisas à nossa volta, sem que nós percebamos, vão sendo ajustadas. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas vos serão acrescentadas.